Abra sua Bíblia. Na revelação do Apocalipse, capítulo 10, nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 11, uma leitura um tanto extensa, porém necessária para o nosso perfeito entendimento, para o tema que o Espírito de Deus propõe para nós, palavras doces e amargas. Em o nome do Senhor Jesus. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo, e lhe pedi que me desse o livro. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele será amargo ao teu ventre, porém na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Deus, eis-nos aqui, com a grande responsabilidade de falar ao teu povo, não só para os teus filhos e as tuas filhas que estão cultuando presencialmente, mas para muitas pessoas que estão ouvindo em tempo real e outras que ouvirão posteriormente através do Facebook, através do YouTube. Importa que o teu evangelho seja pregado, que a tua palavra chegue aos confins da terra, e naquilo que nós podemos fazer em termos de língua portuguesa, todos os países de língua portuguesa, que nesse instante o teu Espírito facilite a comunicação, os nossos queridos irmãos que estão em Angola, em Moçambique e toda a África portuguesa. Senhor, onde tu queres chegar com essa palavra, estamos nos aproximando do fim. Teu povo precisa entender, o teu povo precisa acordar, entender os acontecimentos, que a tua palavra hoje possa fazer a diferença em muitas vidas, que entendam o glamour do Evangelho, mas que também entenda
que o Evangelho mostra que ainda há uma cruz, que ainda há o amargo, não há só doce. Enquanto o Senhor não aparecer nas nuvens dos céus para nos buscar, teremos essa alternância de, em determinados momentos, a tua palavra, o teu livro, ser doce, mas as consequências, a política de consequências, porque justiça e juízo são a base do teu trono. Que o teu povo entenda, que o teu povo não fique nessa empolgação daqueles que são neófitos, mas que o teu povo alcance a maturidade. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Palavras doces e amargas. Todos estão sentados e eu vou fazer mais uma leitura, agora no livro do profeta Ezequiel, para que todos entendam muito bem o que realmente Deus está falando nesse tempo, trazendo de volta palavras que foram colocadas pelo Espírito Santo na boca dos profetas, na caneta dos escribas, secretários dos profetas. Então veja, Ezequiel 2, nós leremos a partir do Ezequiel 2, o capítulo todo, e leremos o capítulo 3 até o versículo 3. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. E disse-me ele: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e que tu habites entre escorpiões, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando olhei, eis que uma mão se estendia para mim, e eis nela estava um rolo de livro, e abriu-o diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce. Palavras doces e amargas. O livro que está disponibilizado, o livro protegido
por Deus, com tantas perseguições que aconteceram à Bíblia Sagrada. As perseguições continuam com gente, e quando você começa a ver ateu falar, você nem se preocupa, porque você não cria expectativas a respeito de ateus. Mas, quando pessoas que são colocadas como ícones no meio evangélico, elas começam a dizer que existe necessidade de que alguns textos, inclusive um muito famoso aqui na cidade de São Paulo, há pouco tempo disse que seriam 2 ou 3 textos que deveriam ser contextualizados. Quando você vê coisas desse tipo, você começa a ver que a ira do inimigo é muito maior contra esse livro. E ela não vai parar, gente. Essa ira não vai parar. Nós temos um país que tem a melhor sociedade bíblica do mundo. 20 mil exemplares por dia. Nós temos, talvez, uma das maiores centros de venda, na rua Conde de Sarzedas, onde você encontra Bíblia de todos os tipos, e você tem uma facilidade muito grande de encontrar a palavra de Deus. Agora, o grande problema está em que o povo de Deus entenda esse conteúdo. A gente pensa que seguir a Jesus é resolver problemas imediatos. Os judeus imaginavam que Jesus Cristo viria para resolver os problemas deles, os problemas do tempo deles, que Jesus viria para atuar em tempo real e não para o futuro. Eles achavam que Jesus viria descendo de paraquedas sobre o trono de Herodes e dizer para Herodes: sai daí que esse trono é meu. E aí você começa a ver que inicialmente essa manifestação do maravilhoso, você vai ver, você vai entender esse doce e amargo da palavra de Deus, você vai entender no fluxograma. Ontem nós falamos de um fluxograma, que é fé, esperança e amor. Mas nessa revelação progressiva de Jesus, o seu nome será maravilhoso, é doce. Maravilhoso é doce. Organizações e mais organizações vivem em cima do maravilhoso. Nesse horário tem canais, você deve ter no mínimo 3 canais de televisão falando do Cristo maravilhoso. Maravilhoso. Agora, quando Jesus começa o seu segundo momento de revelação, que é o conselheiro, aí esse dulçor, esse doce, começa a ficar amargo. Por quê? Porque você tem que encarar a realidade da vida. Nós temos um Deus que é amor, mas é um Deus justo. Então existe no reino de Deus aquilo que nós podemos chamar popularmente de uma política de consequências. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também ceifará. Então, no maravilhoso, ele vem e resolve os efeitos. Mas, no segundo momento, como conselheiro,
ele começa a mostrar as causas. Todo conselheiro, quem é conselheiro, tem que mostrar. E é esse, muitas vezes, que algum psicólogo aí que está me ouvindo não fique chateado, mas essa que é a grande diferença entre a psicologia e a psicanálise. Porque na psicologia você trabalha os efeitos. Na psicanálise você vai buscar as causas. E aí, como conselheiro, ele vai mostrar realmente a causa dos seus problemas. O que está acontecendo hoje, o dia de hoje para você se chama colheita. E isso não é doce, isso é amargo. E aí você vai entender que existe um caminho tão doloroso, ou quase tão doloroso, quanto a via dolorosa que o Senhor Jesus enfrentou. Quem quiser vir após mim, ir após Ele, não é só multiplicação de pães. No próximo sábado, não vai ser aqui, eu vou pregar em outro lugar, vamos falar sobre passando para o outro lado, passemos para o outro lado. Porque, na realidade, Jesus ele ficou um tempo com o Sermão do Monte, com aquelas exposições de sabedoria, aquele banho que ele dava de competência em cima dos psicólogos da época. Jesus vem na época do chamado período ético da filosofia, e aonde as pessoas perguntavam o que era verdade, porque o que era verdade para um não era verdade para outros. E Jesus surge nesse momento dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele mostra que ele é salvador, inclusive da própria filosofia, que é o amor, a sabedoria. E ele vai falando, chega um certo ponto, ele fala: não, para aí, está doce, agora vamos encarar a realidade da evangelização. Passemos para o outro lado. Isso está registrado em Marcos 5. Quando Jesus ele faz a travessia, entra naquele barquinho que nós chamamos de um barquinho que na minha terra se chama de casca de amendoim, um barquinho frágil. E ele tira um cochilo, com a cabeça sobre um travesseiro, sobre uma almofada, e aí o mar começa a se agitar. Aí o doce deixa de ser doce. E aí eles têm que encarar. E Jesus diz para eles: por que vocês têm que me acordar? Por que vocês não encaram o mar? Por que vocês não encaram a tempestade? Sabe o que está acontecendo? É muita gente parada no doce, reclamando pelos cantos da vida, quando na realidade Jesus está mandando, dizendo: encara a tempestade. Encara a tempestade. Tem que encarar para que você possa ter uma sequência de vida equilibrada, com os pés no chão. É aquela transição do ai de mim, lá de Isaías, para o eis-me aqui. Tem muita gente que está ainda no ai de mim. Ai de mim, que sou um homem, que vivo no meio de um povo de lábios impuros e impuros lábios. Mas ele teve que sair do ai de mim e ir para o eis-me aqui. E o eis-me aqui custou caro para esse rapaz. Ele se tornou o profeta mais erudito. Deus deu a ele: Senhor Deus me deu uma língua erudita. Mas esse erudito, o maior profeta messiânico da Bíblia, ele morre cerrado ao meio. E muita gente pensa que foi cerrado ao meio na horizontal. Ele foi cerrado ao meio na vertical. Colocar ele de cabeça para baixo, abrir as pernas e passar um traçador
no meio deles. É amargo. Se a gente continuar no doce, nós não vamos ter uma geração de mártires. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis mártir. Isso é amargo, gente. Porque é muito bom ser pentecostal, cheio de poder. Eu tenho esse dom, tenho outro dom, tenho essa capacitação, eu salto, eu faço maravilhas. Estou no maravilhoso, não saio do maravilhoso, não quero ir para o conselheiro. Depois não quero ir para o Deus forte, que é encarar o inimigo de frente, cara a cara, pisar na cabeça da serpente. Agora, por que se evita falar isso, principalmente no meio neopentecostal? Porque sabem o que dizem esses líderes? Eles dizem: falar do lado amargo não enche igreja. Lamentavelmente, é essa a verdade. Agora, você olha para a palavra e vê isso. Palavras doces, mas lá dentro, na hora da digestão, na hora de transformar aquele sabor de cima da boca, do paladar, para a distribuição proteínica no organismo, aí fica amargo. Por quê? Você recebe palavra, não é por quê, é para quê. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Bom demais, isso é doce. É muito doce. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Aí quando chega no para quê, aí já não, na boca estava doce. E agora no estômago, como diz o texto aqui, como João diz, olha só: tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca ela era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Por quê? Eu vou ter que ser enviado. Falou assim, Ezequiel, ele antes falou para Ezequiel a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel, falou para João. Tem que ser anunciado. Na hora da aplicação, isso não vai ser doce. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí eu fiz um divisor. Eu sou cheio dessa visão sistêmica. Eu fiz essa divisão. Tem gente que quer crescer na graça. Graça é doce. Mas não pode crescer só na graça. Tem que crescer no conhecimento. E aí a diaconisa Márcia está estudando, muita gente está estudando, muita gente que se debruça sobre a palavra. Muita gente fica abismada, né, principalmente quando a Jacira foi à Vila Maria para dar um testemunho dela. Muita gente ficou aberta. Com pouco tempo, essa menina cresceu em conhecimento. Agora, ela debruçou, ela não ficou parada na graça. Tem que crescer. Na graça é doce, mas o conhecimento, muitas vezes, você tem que sacrificar do seu tempo para ler a palavra. Você tem que ter vida devocional.
Aí fica um pouco amargo. Não fica, aliás, quem gosta como eu, não é tão amargo, mas para muita gente que tem verdadeira necessidade de libertação para ler a palavra, para entender a palavra. Ontem, a Fernanda me fez a pergunta, como é que o senhor consegue ver tudo isso na Bíblia? Ó, direitos são doces, né? Lindo demais. Direito é doce. Agora, não é só direito, é dever. A vida não equilibrada é direitos e deveres. Bênçãos, que bênção bom demais, doce. Mas consequências. Um Deus que reina, e no seu reino existe uma política de consequências. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também ceifará. Aí você olha para Jesus. Que lindo, maravilhoso. Jesus, lindo é meu mestre, rei é da natura. Aí você lê na Bíblia, mas você tem um velho Adão. Aí é amargo, né? A gente herda do velho Adão essa degeneração. Já pensou, a partir dos 35 anos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Aí você vê, aí ele começa a descrever como é que é o negócio, a vista começa a encurtar, as rugas aparecendo, você começa a morrer 100 mil células, a partir dos 35, 100 mil células por dia. É amargo, e a Bíblia não omite isso. O livro tem doce, mas tem amargor. Jesus, o que na realidade é o primeiro Adão, mas ele é colocado por Paulo em 1 Coríntios 15, lá no capítulo da ressurreição, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe essa degeneração. No dia em que comeres, certamente morrereis. E nós começamos a morrer no dia que nascemos. É amargo. Falar da volta de Jesus é doce, parousia, que lindo demais. Mas falar que até lá eu vou ter que pegar o finzinho da tribulação, vou ter que pegar a grande tribulação, passar por ela, é amargo. Mas é a realidade. Falar de coroa é lindo, né? Resta-me agora a coroa da justiça que será dada, tanto não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Isso é lindo, maravilhoso. Mas existe uma troca. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque eu vou trocar a minha cruz por uma coroa. E falar dessa cruz de responsabilidade pessoal é amargo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, queridos, concluindo a nossa mensagem, esse evangelho, esse livrinho, é livrinho que tem palavras doces e amargas. E nós estamos aqui para falar a realidade. Vamos sim celebrar as palavras doces, mas temos que administrar muito bem, com alegria, as palavras amargas. A realidade. Nós sabemos, olha, uma palavra doce e amarga ao mesmo tempo, mais um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará.
Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? E no meio dela, Salmo 118 e verso 8. Esse é o meio exato da Bíblia. E ele vai mostrar, esse meio exato da Bíblia, vai mostrar o doce e o amargo. É melhor refugiar-se no Senhor, isso é doce, do que confiar no homem, isso é amargo. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O meio exato da Bíblia mostra exatamente como esse livro, ele é doce e amargo. Então, queridos, hoje nós somos convidados pelo Espírito Santo para olhar com realismo para a palavra de Deus, para tudo que está acontecendo. Ontem, numa reunião que nós estávamos entre pastores na Vila Maria, um dos nossos pastores falando de cases de sucesso, as igrejas que elas estão com crescimento consistente, não é o crescimento da euforia, não é o crescimento do mero glamour, dos modismos, de mudar cor do palco, coisas desse tipo. Lá eles cantam desse jeito que nós cantamos aqui, hinos antigos. Uma igreja, ela está com domingos que tem 4 cultos por dia, todos casa cheia. Mas palavra, o ponto alto é palavra. E aí, aquilo trouxe para nossa... Porque nós, às vezes, os pastores, eles estão assim, correndo de um lado para o outro. O que eu posso fazer para segurar o jovem? O que eu posso fazer para não perder o velho? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Criatividade, tem que usar criatividade. Aqui, ó, a palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Hoje Deus está nos falando. Eu diria que sim, que não foi um insight, foi voz de Deus. Levanta-te, vai até lá no quarto onde está o meu computador, meus livros. Eu fui para lá e ele falou: é isso que eu quero que você fale. Acorde definitivamente, querido. Não veja Jesus só como 190. Ver Jesus como 190 é ver Jesus como doce. Sabe aquela mãe sábia que não deixa o filho comer doce antes da hora do almoço para não atrapalhar o almoço? Jesus também é muito sábio. O pai é muito mais sábio do que as melhores mães. Ele sabe o que pode oferecer para você. Sabe que o filho está precisando de aspargo, sei lá o que pode ser lá. Isso me ocorreu aqui agora. Algo nutritivo. Cenoura, espinafre. O filho não gosta. Gosta muitas vezes de um franguinho, nugget e tantas coisas. Mas o que vai dar consistência orgânica para o teu filho vai ser uma alimentação sólida. E na vida espiritual é assim. Paulo chegou para os Coríntios, no capítulo 3, de 1 Coríntios, e disse: eu queria falar a vocês como se
estivesse falando para pessoas adultas, mas eu tenho que falar como se estivesse falando para crianças. Eu tenho que dar leitinho para vocês. Será que o povo de Deus vai ficar sempre no leitinho? Sempre na guloseima? Não. Deus quer falar conosco. Se você tem dificuldade muitas vezes para gostar das palavras doces, Jesus começou a fazer do seu discurso um discurso objetivo, dizendo que não come a minha carne e bebe o meu sangue não terá a vida eterna. E ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Esse discurso começou a ser muito pesado. Aí as multidões foram embora, os 70 foram embora, e ele olhou, só tinha os 12, e pior que não eram 12, eram 11. Quereis vós também retirar-vos? E Pedro, representando aquele grupo, disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos receber essa palavra do Senhor como um redirecionamento na nossa vida devocional, na leitura da palavra, no aprofundamento da palavra. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi exposta e ela é bastante objetiva, porque ela nos fala de vida eterna. Ela não contém apenas palavras doces, mas ela contém palavras de vida eterna. Nós temos que te conhecer, Senhor Jesus, não só como maravilhoso, mas como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Nós temos que avançar. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Faz isso na vida dos teus filhos que cultuaram nesta noite, que ainda estão disponíveis para o mover do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, faz essa grande obra, talvez uma metanoia, uma mudança de modelo mental, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.